Em primeiro lugar, como Abhimanyu aprendeu a quebrar o Padma-vyuha? Quando a esposa de Arjuna, Subhadra, estava grávida, Arjuna se gabou na frente dela dizendo: "Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo." E por fim, declarou: "Só eu posso quebrar o Padma-vyuha, que ninguém mais sabe como quebrar." Ele passou a explicar os intrincados detalhes do Padma-vyuha para Subhadra. Naquela época, o não-nascido Abhimanyu, ainda no ventre de sua mãe, ouvia atentamente tudo o que Arjuna estava explicando, especificamente como entrar na formação. Mas quando Arjuna estava prestes a explicar como sair do Padma-vyuha, Krishna chegou de repente e o interrompeu dizendo: "Arjuna, o que você está fazendo conversando com sua esposa? Venha, temos um trabalho importante a fazer." Arjuna saiu com Krishna sem terminar sua explicação. Devido a essa interrupção, Abhimanyu aprendeu apenas como entrar no Padma-vyuha, mas não como sair dele. Agora, por que Krishna deliberadamente impediu Abhimanyu de aprender a saída? A razão tem a ver com o objetivo subjacente da guerra de Kurukshetra, o plano divino de Krishna Paramatma. 2 objetivos principais. 1. A proteção do Dharma. 2. O estabelecimento da igualdade na Terra. Se você observar, na Krita Yuga não havia muita diferença entre deuses e humanos. Todos interagiam livremente. Mas na Treta Yuga, o relacionamento entre deuses e humanos caiu cerca de 90%. Mesmo assim, a humanidade ainda tinha um vínculo estreito com a natureza. É por isso que naquela época, podíamos conversar com macacos, pássaros e assim por diante, como Hanuman e Jatayu no Ramayana. Mais tarde, na Dwapara Yuga, nossa conexão com a natureza diminuiu em mais 90%. As pessoas começaram a se separar umas das outras, brigando constantemente. É exatamente disso que trata a guerra de Kurukshetra. Na era atual, Kali Yuga, o ser humano está em guerra dentro de si mesmo. A mente, o corpo e a alma não estão mais em harmonia. Cada um está completamente desconectado do outro. Krishna sabia que após a Dwapara Yuga, apenas os seres humanos permaneceriam na Terra. E entre essas pessoas, era preciso haver unidade. Sim, pode haver diferenças de inteligência, caráter e assim por diante. Mas ninguém deve se tornar extraordinariamente poderoso em termos de força absoluta. Porque se alguns indivíduos possuírem grande poder, eles ou outros poderão fazer mau uso dele. Por isso, Krishna orquestrou um processo pelo qual todos os guerreiros mais poderosos poderiam ser reunidos em um só lugar e destruídos. Esse mesmo processo é a guerra de Kurukshetra. Se você observar, Abhimanyu era mais forte do que seu pai Arjuna, Ashwatthama era mais forte do que seu pai Drona, Gatotkacha era mais forte do que Bhima, e havia muitos outros, como Barbárica, que eram todos mais poderosos do que seus pais. À medida que as gerações avançam, seu poder aumenta. A decisão de Krishna era que isso não deveria continuar. Portanto, todos esses poderosos guerreiros tiveram que morrer na guerra. É por isso que Krishna não permitiu que Arjuna revelasse a Abhimanyu como retornar do Padma-vyuha. De qualquer forma, vamos voltar à história principal. Antes de sair para romper o Padma-vyuha, Abhimanyu disse a Dharmaraja: "Tio, eu sei como romper o Padma-vyuha e entrar, mas não sei como sair." Dharmaraja respondeu: "Tudo bem, mostre-nos o caminho para entrar e todos nós o seguiremos logo atrás de você. Então, juntos, entraremos e aniquilaremos os Kauravas." Com essa garantia, Abhimanyu se preparou para a batalha. Acompanhado por seu cocheiro, Saumitra, ele correu em direção ao Padma-vyuha. Enquanto isso, Kripacharya disse a Dronacharya: "Drona, olhe para lá, alguém está se aproximando do Padma-vyuha." Drona respondeu: "Está indo para o Padma-vyuha? Impossível! Além de Arjuna, ninguém pode romper essa formação. E neste momento, Arjuna nem sequer está aqui. Qualquer pessoa que tente romper essa formação está convidando a própria morte. Pelo que parece, ele parece ser apenas um jovem rapaz. Talvez ele nem chegue ao canto final do Padma-vyuha. Vamos ver." Todos riram ao pensar nisso. Abhimanyu se aproximou do Padma-vyuha. O exército Kaurava estava zombando. Vão direto para o reino de Yama, o deus da morte." O exército Pandava, por outro lado, observava com esperança, imaginando se Abhimanyu seria seu salvador naquele dia. Os deuses nos céus observavam ansiosamente, esperando para ver o que aconteceria. Amigos, você acredita que a leitura de uma única história altamente interessante pode mudar completamente a vida de alguém? Se você ler uma história assim para seus filhos, eles poderão aprender os valores de que precisam para a vida. Você acreditaria nisso? Para qualquer problema que esteja enfrentando, você encontrará uma solução em uma única história. Você acreditaria nisso? Sim, é possível. Somente com o maior épico já contado na história da humanidade, o Mahabharata. Essa história é 100 vezes mais grandiosa do que qualquer filme de grande sucesso. É um desafio. A história completa do Mahabharata, escrita nas palavras de Vikramaditya, está disponível em 2 volumes.
em forma de livro e como livro eletrônico, na Amazon e em 43 outras lojas online. Também está disponível no mundo todo, em 54 idiomas. Os links são fornecidos na descrição abaixo do vídeo. Faça seu pedido agora, porque este não é um livro qualquer, é uma biblioteca de sabedoria para toda a sua vida. De volta ao campo de batalha, Dronacharya disse a Duryodhana: Duryodhana, se esse jovem arrivista tentar romper nossa formação, ele morrerá no momento em que se aproximar do Padma-vyuha. Mesmo que ele seja heróico e de alguma forma sobreviva, o próprio Arjuna leva 2 horas para atravessar a primeira camada dessa formação. Para esse garoto, nem mesmo um dia inteiro seria suficiente. Agora veja como minha estratégia é poderosa, Duryodhana. E eles riram novamente. Abhimanyu se aproximou muito do Padma-vyuha. De pé em sua carruagem veloz, ele colocou flechas em seu arco e as disparou no ar. Notavelmente, essas flechas encontraram seus alvos na 5ª linha do primeiro anel da formação. Em seguida, ele mirou na 4ª, 3ª, 2ª e, finalmente, na 1ª linha, disparando com habilidade e precisão em sincronia com o movimento das tropas. Uma parte dos soldados inimigos em cada linha caiu, criando um caminho livre para Abhimanyu, permitindo que ele passasse. Como um leão entrando na floresta, Abhimanyu penetrou sem esforço no primeiro anel do Padma-vyuha. Ao ver isso, tanto o exército Pandava quanto o exército Kaurava, e até mesmo os deuses, ficaram atônitos. Maravilhoso Abhimanyu, aplaudiu Sanjaya, batendo palmas em voz alta. Agora, lembre-se de que Dhritarashtra era cego e Vyasa havia concedido a Sanjaya a visão divina para que ele pudesse narrar cada momento da guerra de Kurukshetra a Dhritarashtra. Ao ouvir os aplausos de Sanjaya, Dhritarashtra perguntou: "O que aconteceu, Sanjaya?" Sanjaya respondeu: "Não importa o quanto você seja corajoso, normalmente são necessárias 2 horas para romper até mesmo a primeira camada do Padma-vyuha. No entanto, em apenas 2 segundos, um garoto de 16 anos rompeu o primeiro anel e entrou." Dronacharya e Duryodhana ficaram atônitos. Os sorrisos em seus rostos desapareceram, enquanto o sorriso de Abhimanyu estava apenas começando. Isso marca o início da investida heróica de Abhimanyu. Dentro da formação, havia centenas de milhares de soldados. Duryodhana e Drona ficaram em estado de choque, incapazes de recuperar a calma. Shakuni voltou-se para Kripacharya e comentou: "Kripacharya, pretendíamos prender Yudhishthira em nosso Padma-vyuha, mas parece que o próprio Duryodhana corre o risco de ser capturado." Dronacharya, de pé ao lado dele, disse: "Duryodhana, não podemos nem mesmo enfrentar Arjuna sozinhos, mas esse garoto é equivalente a 10 Arjunas. Quem diabos é ele?" Dushasana explicou: "Ele não é outro senão o filho de nosso inimigo Arjuna, Abhimanyu." Ouvir que esse menino heróico era filho de Arjuna fez com que todos o elogiassem ainda mais. Ao perceber que o menino era filho de Arjuna, a raiva de Duryodhana não teve limites. "Parem com isso! Vocês não têm vergonha de elogiar nosso inimigo? Soldados do exército Kaurava, de agora em diante, não temos dharma, ética ou regras. Apenas um objetivo importa hoje: a morte de Abhimanyu. Quem vencerá? Nosso exército de 100.000 homens ou esse único Abhimanyu? Ahá, agora isso é guerra! Venha, Abhimanyu!" bradou ele. A esperança se acendeu nas tropas Pandava. Eles não estavam mais pensando apenas em sobreviver. Acreditavam que poderiam realmente vencer a guerra graças ao valor de Abhimanyu. Até então, os Kauravas haviam se pavoneado com confiança, contando com o Padma-vyuha para garantir a vitória. Agora não havia mais uma gota de cor em seus rostos. Enquanto isso, um sorriso florescia nos lábios de Abhimanyu. Ele continuou disparando flecha após flecha, sem pausa. De pé em sua carruagem, sorrindo, ele disparou suas saraivadas, e os vastos exércitos no segundo anel diante dele caíram como bolhas na água. Enquanto Abhimanyu avançava como um redemoinho, os soldados inimigos se dispersavam como algodão em uma rajada de vento. De algum lugar no meio do Padma-vyuha, Shakuni e Kripacharya ficaram observando com espanto. Shakuni disse: "Kripacharya, olhe para Abhimanyu em pé em sua carruagem. Uma mão segura o arco e a outra puxa as flechas da aljava, mas o estoque de flechas está diminuindo rapidamente. Minha visão está falhando ou ele está atirando a uma velocidade além da percepção humana?" Kripacharya respondeu: "Você acha que sou jovem? Sou um homem velho, assim como você. Também não consigo vê-los claramente. Ele está puxando e soltando as flechas tão rápido que nossos olhos não conseguem acompanhar." Amigos, no próximo episódio, o conteúdo vai para um nível totalmente diferente. Não percam!
Voltaremos a nos encontrar no próximo sábado, no mesmo horário. Encomende meu livro Mahabharata agora. Os links estão na descrição abaixo do vídeo. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, faça isso imediatamente. Até lá, cuide-se. Tchau!